Bom dia, mulheres. Tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui, né, na nossa batalha da mente, porque essa batalha aqui a gente tem que vencer, né? Como disse e escrevi, se a gente não vencer essa batalha, quem vence é a nossa mente. Então, assim, qual que é a diferença de eu ter pensamentos e de eu pensar? Porque, assim, quando a gente começa a modificar a nossa forma de pensar, porque ela é muito errada, não é verdade? A gente foi ensinado, a gente via no ambiente que a gente cresceu que tudo era difícil, que tudo era, né? Assim, a nossa mente, olha só, ela é mais, ela mais absorve as coisas negativas do que as coisas boas. É como se ela se fosse um velcro para as coisas negativas, sabe? Que gruda fácil, e um teflon para as coisas positivas, que não gruda, porque é o nosso sistema aqui, né? Então, assim, eu posso modificar? Posso. Nós temos a neuroplasticidade. O que que é isso? É uma estrutura que a gente tem na nossa mente, né? Que a gente não está condicionado a ficar do mesmo jeito. É igual ao nosso corpo. Se você precisa fazer um processo de mudança, né? Um emagrecimento no teu corpo, você consegue, não é verdade? Porque o teu corpo, ele pode ser modificado. Assim também é a nossa mente, ela pode ser modificada. A minha mente, se ela tá doente, se ela tá uma mente negativa, eu posso modificar. A neuroplasticidade, ela é uma forma plástica, que a gente mesmo vai moldando de acordo com o que a gente está falando, pensando e sentindo. Então, assim, se eu quero uma qualidade de vida melhor para minha vida, a primeira coisa que eu preciso mudar é a minha mentalidade. Quando eu mudo a minha mentalidade, eu tenho uma estrutura duradoura na minha vida. Esse é um santo remédio para a tua vida e para a minha vida. Eu posso tomar alguma coisa, posso fazer um chazinho, eu posso fazer isso, isso, isso. Sim, a gente deve sim fazer, né? Vai nos ajudar. Mas se tem alguma coisa que a gente pode fazer assim que é duradouro, que assim, que é um resultado assim que não vai até um certo ponto e vai terminar, sabe? Quando a gente começa a modificar a nossa estrutura interna, a nossa mente não volta mais no padrão atual. Vou dar um exemplo assim: é, tem pessoas que fazem um processo de emagrecimento e ali com o tempo, se aquela pessoa não cuida, se ela não tem uma mentalidade estruturada, porque emagrecer o corpo também não é só o corpo, é aqui a forma de pensar. Ali um pouco volta tudo de novo, né? O famoso efeito sanfona, porque a pessoa só cuidou do corpo. Agora sim, a boa nova é que a nossa mente, quando eu começo a cuidar da minha mente, quando eu começo a renovar os meus pensamentos, eu não volto mais ao velho padrão. Aquela velha roupagem não veste mais em mim. Por quê? Porque eu comecei a colocar uma nova informação, novas ideias. Então, qual que é a diferença de eu pensar e de eu ter pensamento? Ter pensamentos é o que já está aí na tua e na minha cabeça, né? Na nossa forma de pensar. E se esses pensamentos, assim, Lucinéia, como eu sei como que tá meus pensamentos? Olhe para a tua vida. A tua vida, a minha vida, aqui fora é o resultado da nossa forma de pensar. Tudo que está na minha vida, o meu trabalho, o meu lar, meus filhos, meu esposo, a minha autoimagem, né? Como eu me sinto, como eu me vejo, tudo isso tá falando aqui como que tá a minha forma de pensar. Então, assim, quer conhecer, quer saber como que tá a tua vida? Olhe para os teus pensamentos e depois olhe para a tua realidade. Então, assim, o bom disso é que ninguém precisa fazer isso por nós, a gente mesmo faz a qualquer momento. Faça sol, faça chuva, troca a estação, não importa os fatores aqui fora, o que importa é só nós, depende de nós. Então, assim, tudo que você, tudo que hoje tem aí na tua vida é a tua maneira de pensar, é a minha maneira de pensar. Então, cada vez mais a gente está repetindo os nossos pensamentos. O pensamento que você teve hoje, hoje você tem ele. Os pensamentos que você teve semana passada, hoje você tem ele. E isso vai formando um loop. Um loop
de todos os dias a gente está pensando da mesma forma. E se essa mesma forma de pensar ela tá errada, isso vai trazer impactos na minha vida. Lembra? Guarda essa frase. Os nossos pensamentos não ficam só dentro da nossa cabeça, não. Os nossos pensamentos não são silenciosos. A gente pode até achar, eu estou pensando aqui dentro de mim, mas ele vai se manifestar aqui fora, porque é assim que Deus fez eu e você e a humanidade. Tudo que eu penso, principalmente aqueles pensamentos com frequência, e principalmente quando eu coloco meu sentimento envolvido nisso, mais cedo ou mais tarde eu vou ver aqui na minha vida esses pensamentos. Então, ter pensamentos, se eles são ruins, é mais disso que eu vou ter. Porque às vezes a gente está pensando coisas que tá ali adoecendo a nossa vida. Eu fico pensando, eu não consigo, isso não é para mim, é muito grande para mim. Então, esses pensamentos, ou às vezes você começa alguma coisa aí que vai te ajudar, e o que que você faz? Você paralisa, porque dentro do teu pensamento, aí na tua cabeça, você está falando assim, nossa, mas eu não consigo, Senhor, isso não é para mim, é muita coisa. Mas será, né? Gente, tudo isso está dentro da nossa cabeça. Então, se a gente não mudar essa forma errada de pensar, a gente vai continuar sempre do mesmo. É só você olhar para as pessoas. Olha quanto as pessoas pensam sempre dos mesmos. Olhe para a vida delas. Por isso que eu falo, a oração, ela precisa estar em congruências com o nosso pensamento. Porque se na oração eu estou pedindo para Deus um emprego, eu estou pedindo para Deus mostrar um caminho para me ajudar aqui, né, na minha saúde, ou no meu matrimônio, alguma situação na minha vida, mas e dentro da minha cabeça? Os pensamentos que estão ali corriqueiros, tá, tá, tá sendo alinhado com a minha oração? Porque assim, se não for a minha cabeça, o que está ali é o que vai ser manifesto. Porque assim, a gente está toda hora pensando, por isso que a forma da gente ter pensamentos está errada. Então, ter pensamentos, tudo que você está pensando hoje é o que você pensou ontem, é o que você pensou antes de ontem, é o que pensou um mês atrás. A gente precisa renovar os nossos pensamentos. Agora vamos entrar com o pensar. O que é pensar? Pensar é eu pensar a partir de mim, não do outro. Se tem pessoas aqui fora falando assim, é difícil isso, para mim nada dá certo, não pegue esse pensamento para você, não deixe isso entrar em você. Você e eu temos que ter pensamento por nós mesmos, não pelo outro. Porque o parâmetro do outro é pela vida dele e é pelo padrão de pensamento dele. Se para o outro é difícil perder peso, se para o outro é difícil a situação, nada dá certo para o outro, esse é o pensamento daquele outro. Eu não posso comprar isso para mim, porque senão os meus pensamentos vai ser igual ao do outro. Eu estou pegando o pensamento do outro para minha vida. Então eu tenho que pensar diferente do outro. Então, assim, o que, que é eu pensar diferente? Então, como que eu faço? Eu coloco novos pensamentos aqui no meu, na minha mente, né? Na nossa cabeça, na nossa maneira de pensar. Porque o que é o pensamento? É uma ideia. O que, que é o pensamento? São palavras, né? Então, assim, como que eu coloco? Olhe para a tua vida aí. O que, que precisa ser mudado, né? Começa agora a colocar coisas novas, semente nova. Os nossos pensamentos são semente. Mais cedo, mais tarde, essa semente vai ganhar fruto. E esse fruto é o quê? É o resultado. Não é assim que Jesus fala? Que pelos frutos conhecerei a árvore. Os frutos representam o nosso resultado. Se a minha vida não tá boa, o que que eu preciso fazer? Eu já estou fazendo coisas aqui fora para me ajudar e ainda não modificou. Porque é o nosso pensamento que é o ápice, é o nosso pensamento que precisa ser renovado, é o nosso pensamento que precisa ganhar nova maneira de pensar. E como eu faço isso? Colocando novas ideias, novas palavras, porque essas palavras, quando eu coloco repetidamente, porque lembra, o nosso cérebro aprende por repetição e emoção. Quanto mais ideias eu coloco sobre a minha vida, sobre aquilo que eu quero, né? Sobre os seus desejos, os desejos que estão no teu coração foram dados por Deus. Porque assim, o desejo que está aqui no meu coração não é o mesmo que o teu, porque a cada um Jesus dá de um jeito. E se Deus deu esse desejo, é para você realizar. Domingo eu escutei uma missa no Frei Josemar, que ele disse assim:
Uma vida sem busca e sem sonhos não é digna de ser vivida. Uma vida sem busca e sem sonhos não é digna de ser vivida. Então, os sonhos que estão aí no teu coração é para você realizar. Deus te concedeu para você. E como eu mudo então minha maneira de pensar? Colocando novas ideias, novos pensamentos. Se os pensamentos que eu tenho até hoje não trouxe aquilo que eu quero, não trouxe o benefício, a saúde, a harmonia, a paz, seja lá o que você quer, o que você precisa, então a gente vai precisar colocar novas ideias, novas sementes, novas palavras, uma nova maneira de pensar, a gente renova a nossa mente. A gente só renova a nossa mente colocando novas informações. É como se a nossa mente, ela precisa ser treinada. E eu não treino ela diferente do corpo, né? O corpo a gente treina caminhando, fazendo atividade física, né? Assim o nosso corpo vai ganhando o movimento. Já a nossa mente, ela é treinada como? Com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu, na minha imaginação, né? A gente tem várias faculdades mentais. Então, tudo isso a gente precisa colocar para treino, sabe? A diferença de mim, de você e da humanidade é a maneira que a gente treina, é a maneira que a gente usa ou não usa a nossa mente. E qualquer um pode fazer isso, desde que comece a colocar em ação. E volto a falar, da noite para o dia a gente pode começar, mas da noite para o dia a gente não vai ver tudo acontecendo, porque é um processo. Mas todos os dias eu preciso colocar novas informações na minha mente para minha mente começar a absorver aquilo. Aí sabe aquele pensamento que eu tinha lá na minha cabeça que era ruim, que eu não conseguia, que isso não é para mim, que eu sou isso, isso? Esses pensamentos, eles vão perdendo a força. Eles deixam de existir? Não, eles vão continuar ali, porque a gente não tem esse poder de tirar esses pensamentos. O nosso poder, digamos assim, é colocar novas informações. Então, quando eu estou colocando novas informações todo dia, colocando toda hora, todo momento, colocando essas novas ideias, esses novos pensamentos, que são nada mais, nada menos do que palavras, esses pensamentos que estão ali na minha cabeça, eles vão perdendo a força. Por quê? Porque uma nova informação está ganhando mais força sobre ele. Aí ele vai ficando lá no quietinho dele, sem movimento, sem criar nada na minha vida, porque eu começo agora a plantação, uma nova plantação de ideias através das palavras na minha mente. E mais cedo ou mais tarde eu vou colher isso. Então é assim que eu tenho novos pensamentos na minha maneira de pensar. Porque os pensamentos que eu e você tem até hoje é o que está na nossa vida até agora. Então, se eu quero mudar, se eu quero renovar a minha mente, é colocar nova informação.